Quantas vezes você tem arranjado conflitos, dificuldades? Às vezes você senta para conversar com as pessoas, para tentar resolver os problemas e na verdade você acaba complicando ainda mais pela tua forma da comunicação. Como você pode ser feliz arranjando tanto conflitos à sua volta? Como buscar a felicidade, o sucesso, se você não está conseguindo expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente? E quando expressa, acaba sendo agressivo, ferindo as pessoas que você mais ama, as pessoas que estão à sua volta. Mas sim, é possível vencer esse mal que existe dentro de cada um de nós, não é mesmo? É possível sim ser feliz, mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida. Eu sou Ramayane Micaeli, eu sou psicóloga, Master Coach e hipnoterapeuta e ajudo você a ser feliz mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida, certo? Basta você ter os conhecimentos adequados, os conhecimentos certos, as habilidades, estratégias de como melhor lidar com isso. E hoje eu vim trazer para você pílulas de conhecimento sobre como você pode utilizar a sua comunicação ao seu favor, sabe? Ter ambientes de harmonia. E um primeiro ponto que eu vou te trazer é o quanto você tem julgado, o quanto você tem feito julgamentos dos outros. Sabe quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem algum conflito, alguma dificuldade, algum desentendimento, e você senta com alguém para ter uma discussão. Discussão não significa brigar, mas discutir ideias no sentido de colocar ideias. Cada um tem a sua forma de pensar. Ninguém é obrigado a pensar como você. Ninguém é obrigado a aceitar o que você quer ou o que você pensa. Quem diz que a tua verdade é a verdade? Quem diz que a tua forma é a forma mais correta? Ok? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, cada ser humano tem o direito de ser quem quiser ser. Ok? Só que quando a gente entra no julgamento diante da outra pessoa, né, na conversa, vamos dar, por exemplo, pensei no exemplo agora de um casal, né, um conflito matrimonial, né? Quantas vezes na hora de conversar, de ter as DRs, discutir a relação, a primeira coisa que um fala é: ah, lá vem você de novo com isso. Ah, não. Já até sei o que você vai falar. Assim? Ou seja, você está pressupondo que está vindo algo. A hora que você entra no julgamento, imediatamente você bloqueia a sua mente de enxergar o outro tal como ele é. Porque ele tem necessidades internas, ele tem sofrimentos, ele tem as dores emocionais como você também tem, todos nós temos, ok? Só que se a gente não parar e ouvir o outro, se a gente não conseguir parar e ouvir a nós mesmos, como é que a gente vai expressar a nossa comunicação e conseguir entender do outro? Tanto porque o que eu sempre trago dentro do consultório com os pacientes é que assim, ó, pra gente se comunicar bem, a gente precisa ter clareza do que tá acontecendo dentro da gente, ok? Porque na hora que eu crio palavras para falar o que eu penso, o que eu sinto, eu preciso primeiro saber o que está acontecendo dentro de mim. Senão, é aquela hora que a gente senta para ter conversas, as DRs, que na verdade só lava a roupa suja. E ninguém resolveu problema nenhum. Você senta para conversar sobre um tema específico, ao invés de você conversar sobre aquele tema, sobre aquele foco, você começa a rodear assuntos, coisas do passado. Vai virando uma bola de neve. No final das contas, qual era o foco da conversa? Era resolver esse problema específico. Ao invés de você focar nisso, você começou a lavar roupa suja. E quando começa a fazer esse processo de lavar roupa suja, você está atacando o outro. Lembre-se que faz parte do instinto de sobrevivência. A melhor defesa é o ataque. Todas as vezes que você entrar na defesa, você vai começar a atacar o outro sem querer. Então, normalmente, quando a gente julga, inconscientemente, o outro vai se sentir atacado. Sabe por quê? Porque ele está se sentindo julgado. E o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar começar a se defender. E muitas vezes, para se defender egoicamente falando, ele vai precisar te atacar. E é assim que o conflito está feito. Você entendeu? Então você senta para ter uma comunicação, para ter uma conversa assertiva, eficiente, eficaz, sair com resultado, e no final das contas você criou um problemão maior, uma confusão maior. Faz sentido para você isso? Certo. Então o primeiro ponto é, vamos pensar juntos. Todas as vezes que expressamos
expressamos as nossas necessidades, quando eu tenho clareza, eu tenho consciência do que está acontecendo dentro de mim, eu consigo perceber quais são as minhas reais necessidades. Quando eu consigo ter clareza e expressar isso para o outro, eu tenho muito mais chance dessas necessidades serem atendidas. Sabe por quê? Porque ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe o que você quer. Ninguém sabe o que você está sentindo ou pensando. Muitas vezes, através do seu comportamento, corre o risco de outro te interpretar mal. Muitas vezes, o que eu percebo dentro do consultório, das sessões, dos processos terapêuticos, é as pessoas entrando em comunicação violenta. O que é comunicação violenta que a gente fala, né? A gente usa esse termo. É quando você entra naquela posição de passivo-agressivo. Vou te dar um exemplo. Você está conversando com alguém, te dei o exemplo inicial, né, dentro de um casal, então vamos continuar com esse exemplo para fazer mais sentido. Porque todos, né, você já teve um relacionamento, ou está no relacionamento, ou vai ter um relacionamento de alguma forma. Seja um relacionamento amoroso, né, ou afetivo, dentro do trabalho profissional, com filhos, ok? A comunicação está constante em todos os lugares. Então, você vai conversar com a pessoa e a pessoa te diz algo que você não gostou, que você não concorda, só que com a boa intenção, tá? Com uma boa intenção de manter a harmonia no ambiente, você acaba entrando numa posição passiva. Você acaba concordando, mas aqui dentro você tá com raiva, você tá ruminando pensamentos. Eu não acredito que ele não percebeu isso. Ai, que ódio. Será que ele não tá vendo pela minha cara que eu não gostei? Eu começo a dar patada, eu começo a mudar a minha forma de olhar, as minhas microexpressões faciais vão mudar, só que o outro não vai perceber. Porque ele não é obrigado a perceber, se você não disser. Ele não tem bola de cristal, afinal de contas. O mundo não gira em torno de você. Tem sentido? Então, daí essa pessoa que entra nessa posição passiva, ela começa a ruminar pensamentos, ruminar sentimentos, relembrar conteúdos do passado e parece que aquilo vai aumentando dentro de si. Ou seja, por uma situação que ela não se posicionou, não falou o que ela pensava, o que ela sentia, ela não mostrou a necessidade dessa pessoa, mas isso vai ficar ruminando aqui dentro dela. O que acontece? É uma bomba interna. Em breve, essa bomba estoura. E sabe como que estoura? Nos pequenos detalhes, é quando chega na gota d'água, ok? Existe uma outra forma de comunicação, falei do passivo-agressivo, agora essa outra forma de comunicação que eu vou te dar o exemplo é do agressivo. Quando alguém chega pra você e diz algo que gostaria que você fizesse ou que não tá feliz com alguma coisa, você estoura. Sabe aquele termo que a gente fala de soltar os cachorros? Você estoura, daí você se torna agressivo. Faz sentido? Então, tanto nessas duas comunicações, o passivo e o agressivo, ele vai arranjar conflito. O passivo, ele fica protelando, procrastinando, não toma posicionamento, não se posiciona, mas uma hora estoura. E o agressivo ele já estoura de primeira. Então, o conflito já está armado, ok? Então, no primeiro, o passivo, ele vai se distanciando. Então, na verdade, tem uma boa intenção, porque o passivo normalmente entra nessa situação, nesse posicionamento, ou pela falta de posicionamento, para manter a harmonia do casal, por exemplo. Só que o tiro sai pela culatra. Ao invés de manter a harmonia do casal, tá se distanciando cada vez mais. Daqui a pouco não tá falando mais a mesma linguagem, ok? E no caso do agressivo, aquele que já estoura de primeira, ele já enfia os pés pelas mãos, ele já joga tudo no ventilador. Por quê? Porque ele não consegue ter o autodomínio daquilo que está acontecendo dentro dele, solta com tudo, ele vai agredir o outro com palavras, com comportamento, com tom de voz, automaticamente o outro vai precisar inconscientemente se defender e vai atacar você. Conflito armado, guerra. Faz sentido? E aí eu te pergunto, o quanto às vezes você fica preso na sua comunicação? O quanto às vezes você fica refém das situações, ou das emoções, ou das situações, ou da outra pessoa, porque você está tendo dificuldade de se comunicar. Reflita um pouco sobre isso. Reflita um pouco. Sabe por quê? Porque quando a gente vai iniciar uma comunicação com alguém, a gente tem que partir do pressuposto que o outro tem o direito de ser quem ele quer ser.
Ele tem o direito de sentir o que ele está sentindo, ok? Da mesma forma que você tem o direito de sentir o que está sentindo também. Só que quando a gente vai conversar com alguém, o primeiro ponto, a gente precisa tirar o julgamento e colocar a observação, observar o outro, olhar de verdade, não só por fora, mas por dentro, o que o outro está querendo dizer. Eu falo que é o ouvir na essência, é escutar realmente o que o outro está querendo te falar. Quantas vezes a gente está conversando, o outro começa a falar e você está lá. Não, mas não é bem assim. Não, eu não concordo com isso. Você nem deixou o outro terminar de falar. Faz sentido? Então, te convido a você ouvir na essência, ouvir de verdade. Porque quanto mais você ouvir o outro com respeito, tá? Ouvir na essência, observar o outro com respeito, sem julgamento, existe muito mais chance de você se fazer ouvido quando você for falar. Aumenta a chance de você ter uma comunicação assertiva, de ter uma comunicação eficaz, inclusive de conseguir o que você quer. Mas não em forma de manipulação, em forma de conversa de adultos, eu brinco, né? Eu brinco também que é o convite até que eu faço, né? Eu chamo de diálogos corajosos, ter conversas corajosas. Por quê, Ramanha? Você está falando de coragem? Porque medo todos nós temos. A coragem não significa ausência de medo. A coragem, ela só existe dentro do medo, ou seja, é quando você enfrenta. Então, ter diálogos corajosos significa enfrentar a situação, encarar os problemas, as dificuldades, sentar e vamos juntos resolver. Não adianta eu culpar você, o problema é teu. A culpa é tua, ou o que você faz. E eu esqueço de ver minha corresponsabilidade, minha parcela. Todos somos corresponsáveis. Dentro de um relacionamento, todos os envolvidos são corresponsáveis, ok? Então vamos juntos, você está disposto a ir junto e resolver o problema. Por isso eu chamo de diálogo corajoso. Segundo, por que eu chamo de diálogo corajoso também? Porque quando você está numa conversa com alguém, numa discussão, aqueles 2 exemplos que eu te dei do passivo-agressivo, você está o tempo todo se defendendo. E você está se defendendo, você julga o outro para se atacar, para atacar o outro se defende te atacando e vira uma briga de egos. Faz sentido? Ou seja, tá todo mundo se defendendo, tá todo mundo com medinho e ninguém encara a realidade tal como é. Então eu te convido a ter comunicações, conversas mais eficazes, mais eficientes, mais assertiva. Inclusive, existe uma metodologia chamada comunicação não violenta, que vem de uma pesquisa do Dr. Marshall Rosenberg, ok? O que ele traz dentro dessa metodologia da comunicação não violenta? Ele traz 4 passos. Quais são esses passos? O primeiro passo é justamente a observação. Você observar o ambiente, observar o outro, observar as linguagens, sabe? Não verbais. Observar o outro de coração, sabe? Estar com o peito aberto, com o coração aberto. Vem o que vier do outro. Ele tem o direito de sentir o que ele está sentindo. Então você vai observar sem julgamentos. Sem julgamentos. Segundo passo, se olhar, se observar, se perceber e diferenciar dentro de você, separar o que é emoção, o que é sentimento, o que você está pensando, como é que você está se sentindo diante daquela situação. Só vou fazer um adendo aqui, uma ressalva de que emoção é diferente de sentimento. Emoção é algo visceral, é inato, é instintivo. Vem assim, ó, já caiu a química na corrente sanguínea, ok? Você não tem controle e domínio nenhum sobre. É uma movimentação fisiológica do seu corpo, ok? Neuroquímica. Já o sentimento é a interpretação, que tem a ver com o ato de pensar, é a interpretação da sua emoção. Então, você começar a diferenciar isso dentro de você. Perceber o que você está sentindo quando o outro fala aquilo. Perceber como é que você se sente quando você fala sobre esse tema. Ou quando o fulano, né, com quem você está resolvendo a situação, está te fazendo alguma coisa que te deixa desconfortável. Que desconforto é esse? Você precisa se olhar até para perceber quais são as suas necessidades. Para você ter clareza. Por quê? Porque o terceiro passo da comunicação não violenta é você expressar as suas necessidades.
Só que antes de você expressar suas necessidades, você precisa perceber e ouvir as necessidades do outro. Então, para isso, você precisa ter empatia. Ter empatia. Não querer que as coisas sejam do seu jeito. Faz sentido? Ouvir o que o outro realmente está querendo dizer, porque ele tem necessidades. Da mesma forma que você já percebeu que você tem necessidades a serem atendidas, que muitas vezes você se sente desrespeitado, desrespeitada, muitas vezes você não está se sentindo amada ou afrontado, ele também, o outro lado também tem as necessidades. Então, ouça com empatia, perceba com empatia, use a empatia, se coloque no lugar do outro. O outro é tão ser humano quanto você, ninguém é melhor do que ninguém. Não importa a cultura, credo, conhecimentos, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Tem uns que têm mais facilidade para algumas situações, para alguns temas, tem outros que têm mais dificuldades para outros, e por isso que a gente vive em sociedade, para que as diversidades se complementem. Ajudemos os outros no nosso processo de evolução. Então, como você pode utilizar os teus conflitos a seu favor, inclusive, né? Para a tua evolução, para o teu amadurecimento, para o teu autoconhecimento. E o quarto passo da comunicação não violenta é você ouviu a necessidade do outro e agora é a hora de você fazer os seus pedidos. Por isso que você precisa ter clareza antes. E quando você vai fazer os seus pedidos, você precisa ter clareza quais são as suas necessidades. Quais são os combinados que vocês podem fazer para achar uma solução para esse problema. Não é achar o meio termo, muito menos ceder, ok? Porque lembra sempre quando alguém está cedendo demais, claro que dentro de um relacionamento a gente faz renúncia, a gente faz trocas, mas é o dar e receber. Agora, quando alguém começa a ceder demais, corre risco de se anular, daí não existe um relacionamento, só existe um. É um narcisismo, você está se relacionando com outra pessoa igual a você. Porque você não está vendo o ser humano tal como ele é. Você está querendo se relacionar com você. Você está passando por cima da outra pessoa. Faz sentido? Então, o quarto passo, relembrando, é você fazer os seus pedidos de acordo com as suas necessidades. E vão achar juntos saídas. Porque a hora que a gente sai desse comportamento passivo-agressivo, você sai desse conflito de egos. Se você sai desse conflito de egos, dessas dificuldades que você está vivenciando, de um atacar o outro, consequentemente, vocês vão pensar juntos, com calma, com tranquilidade. Vocês vão conseguir raciocinar juntos, construir um caminho. Porque não tem que ser do meu jeito, nem do seu jeito. Ainda mais quando a gente pensa em casamento, né? Tem que ser do nosso jeito. Então, como que você vai criar esse nosso jeito? Para isso você vai precisar parar de entrar em disputas de ego. Você vai ter que parar os seus julgamentos, sabe? Ah, mas Ramayane, o meu chefe não faz isso, a minha esposa não faz isso. Não importa o que o outro faça, senão você vai ficar à mercê da situação, você vai ficar na mão do outro. Faça você a mudança. Comece dentro de você. Gandhi dizia, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Então comece a mudança dentro de você. Ok? É possível sim ser feliz, mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida. Por isso que eu deixo hoje aqui para você essas pílulas de conhecimento para que você aplique a partir de agora. Hoje, aqui e agora. Um grande abraço para ti.